Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise do empate do Grêmio em 1-1 contra o Cruzeiro, tá bom? É aquele jogo que assim, o Grêmio jogou mal? Não. O Grêmio jogou bem? Também não. É aquele jogo que um jogo comum, assim, e um pontinho, que eu vou fazer a análise aqui completa, beleza? Só antes de tudo, solta aí a intro. Vamos lá então, primeiro falar como é que foram os gols da partida e aí a gente aprofunda na análise individual dos jogadores, beleza? Primeiro gol da partida marcado logo no início com o Bright White, uma jogada espetacular de contra-ataque. Começa com uma virada de jogo impressionante do Bright White para o Aravena. O Aravena espera a passagem do João Pedro, dá o passe. O João Pedro chega cruzando muito bem e o Bright White completa de letra. Um golaço, um gol muito bonito, uma jogada de contra-ataque muito bem feita. Ali o Grêmio faz 1-0, não consegue administrar o placar na reta final do primeiro tempo. O Gabriel Veron dá um passe espetacular para o Matheus Pereira, de novo, para variar, o gol nas costas do Reinaldo. O Matheus finaliza de primeira, de direito, um golaço. O Matheus Pereira é craque, né? Não à toa foi convocado recentemente para a seleção brasileira, com méritos. E faz ali o gol do empate, tá bom? Enfim, vamos aprofundar agora na análise dos jogadores. Começando pelo gol, o Marquezin. Se a gente analisar o gol marcado pelo Cruzeiro, não tinha muito o que o Marquezin fazer. Podia defender? Podia, mas tá longe de ser uma falha dele. Ali, inclusive, eu acho que é muito mais mérito do Cruzeiro do que falha do Grêmio. Eu sei que é muito fácil a gente só chegar e sair crucificando todo mundo, mas, pô, olha o passe que o Verón deu. É bizarro aquele passe, nojento de bonito aquele passe do Verón. E a finalização, pô, com uma perna ruim ainda do Matheus Pereira. Cara, é muito mérito na minha visão do Cruzeiro. Dava pra fazer algumas coisas melhores, tipo encurtar mais no cara do passe, que era o Veron, o Reinaldo, fechar melhor o chute do Matheus Pereira, talvez o Marquezinho salvar o Grêmio. Sim, tudo isso poderia ter acontecido, mas eu acredito que nesse gol do Cruzeiro foi muito mais mérito mesmo do Cruzeiro, tá bom? Não acredito que o Marquezinho tenha falhado nesse lance. E o Cruzeiro gerou volume de jogo, gerou escanteio, finalizou, mas chutes a gol, o Grêmio teve mais ou ficou empatado, inclusive. Então, assim, o Cruzeiro não gerou grandes e muitas chances, tá bom? E aí o Marquezinho não foi muito exigido, tá bom? Nota pra ele, vai uma nota 7. Na lateral direita, o João Pedro. O gol do Grêmio sai graças à ultrapassagem dele, é isso que ele tem que fazer. Ele é um cara que é muito rápido, ele é um cara que é muito forte. É muito difícil de roubar a bola do João Pedro, porque ele é rápido e forte. É um cara que quando chega bem finaliza à frente, quer dizer, quando chega à frente finaliza bem, quando chega à frente cruzou bem com essa assistência pro Bright White. Então assim, o João Pedro tem que fazer mais do que ele fez ontem. Então, ele chegou até um momento muito bom na temporada, vem de um momento muito ruim e agora faz um jogo muito bom. Enfim, ele mantendo a regularidade do que ele apresentou nessa partida, tá ótimo, tá bom? A questão é que nesse espaço-tempo de 2, 3 meses ele tava muito mal. Tem que ver se foi só uma oscilação positiva esse jogo ou ele vai voltar a ter boas atuações. Porque uma coisa que eu percebo também é que, tipo assim, a jogada desenrola, perdeu a bola, ele volta andando, ele não recompõe. O Edenilson, quando perdeu uma jogada também, fez isso também. Parece que o time do Grêmio não tá com aquele sangue no olho de vitória, entendeu? De perder a bola, já pressionar para recuperar, não tem isso, entendeu? E teve alguns lances assim do João Pedro que nem eu destaquei, de tipo, constrói a jogada, vai pro outro lado, ele vai andando, aí perde a bola, ele continua andando, vê o Cruzeiro indo para ataque, ele volta andando. Então, assim, às vezes falta, que nem eu falei, esse sangue no olho, essa garra pela vitória. Tipo assim, independente de como a gente vai vencer e acabou. E parece que o Grêmio não passa essa imagem, né? Enfim. Mas no geral, o João Pedro foi bem. Vai uma nota 7. A dupla de zaga, cara, Rodrigo Caio, primeiro. Rodrigo Caio. Eu achei que ele fez um bom jogo, mas vale destacar que deveria ter sido expulso. O puxão que ele dá no Verón era para vermelho, era o último homem, tinha que ter sido expulso. Ainda bem que não expulsou, bom pra gente, ruim pro Cruzeiro, mas a arbitragem errou. Era para ter sido expulso e a partir daí o Grêmio se complicaria muito no jogo. O Rodrigo Caio, tecnicamente, talvez seja o melhor zagueiro que o Grêmio tem à disposição. Tem uma saída de jogo muito boa, porém ele não tem velocidade, né? Se colocar na frente, ele não vai alcançar. Se ele fizer um esforço a mais, ele vai se machucar, pelo histórico dele. Tá bom? Então, assim, inteiro fisicamente, que é muito difícil pro Rodrigo Caio, pelo histórico de 3, 4 anos pra cá já.
ele é titular do Grêmio, pelo que ele pode render, tá bom? Mas velocidade ele não tem, não à toa ia ser expulso se o árbitro tivesse acertado. Mas aí fica nesse meio termo. Tecnicamente a saída de jogo do Grêmio melhora muito com o Rodrigo Caio, mas perde muito em velocidade também que ele não tem. Então não é o ideal ainda para ser zagueiro titular do Grêmio, justamente pela parte física, que ele não acompanha na velocidade mesmo, tá bom? Mas tecnicamente talvez seja o melhor zagueiro do Grêmio. Vai uma nota 6 aí. Se o juiz tivesse acertado e expulsado ele, eu ia dar uma nota 3, talvez. Mas como errou, deu sorte, vai uma nota 6. O Gemerson, 0, tá bom? Ele fez um jogo para nota 0? Não. Mas eu odeio ele. Não tem muito o que falar, porque é um cara que tem tomadas de decisões horríveis. Tecnicamente ele é horrível? Não. Ele tem um físico ruim? Não. Mas, em lances decisivos, ele faz falta quando não precisa. Aí, quando precisa, ele não faz. Aí, quando não pode errar um passe, ele erra. Aí, quando é um passe simples, ele erra. O cartão amarelo dele, inclusive, se eu não me engano, foi um passe. Tipo, o cara tava na frente dele, ele errou o passe. Aí, o cara driblou ele, ele já puxou, fez amarelo, levou a falta, fez amarelo. Então, assim, eu não gosto do Gemerson. Aqui é pessoal mesmo, 0. O resto eu faço uma análise mais. Tipo o Edenilson, vou dar 0 também, porque não gosto, entendeu? Tem jogador que simplesmente não tem que ficar no Grêmio, porque não dá. O Gemerson chegou faz pouco tempo, mas toda a amostra dele eu não gosto, não adianta, tipo, 0, tanto faz. O Reinaldo, de novo, gol nas costas dele, que nem eu comentei. Pro Reinaldo jogar, eu já comentei isso daqui, deve ter uns 5 meses, pelo menos. Pro Reinaldo jogar, o Grêmio tem que jogar com 3 zagueiros. Se não for com 3 zagueiros, vai tomar gol nas costas. Todo jogo. Todo jogo é a mesma coisa, gol nas costas do Reinaldo. De novo isso. Todo mundo vê isso. Todo torcedor vê isso. Todo adversário vê isso. Parece que só o Renato não, né? Então, assim, 0. Mesma coisa do Gemerson. Tem coisa que a gente não tem que nem justificar. O cara por si só é 0 e tem que ir embora, tá bom? O Reinaldo do meio pra frente é interessante. Só que do meio pra trás é um desastre. Então não dá. E o Rodrigo Caio eu acho que também não tem que ficar não, porque a parte física não dá. Cara, pra você jogar em um time como é o Grêmio, você tem que ser diferenciado tecnicamente e tá muito bem fisicamente. O Rodrigo Caio é diferenciado tecnicamente, mas o físico não acompanha. O Gemerson não é diferenciado tecnicamente e o Reinaldo não sabe marcar. Então tem jogador que não é nível Grêmio. O cara pode até ser bom, mas vai ser bom no Atlético Paranaense, vai ser bom lá no Bragantino, vai ser bom lá no Criciúma, vai ser bom lá no Cuiabá. Pro Grêmio você é mediano. E pro Grêmio isso não serve, tá bom? É a minha opinião. Talvez eu esteja pensando grande demais em relação ao que pensam no Grêmio. Mas essa é a minha opinião. Rodrigo Caio, Gemerson e Reinaldo não dá. Por motivos diferentes, né? O Reinaldo não sabe marcar, o Gemerson é ruim mesmo, e o Rodrigo Caio não tem físico. Então, assim, por esses motivos não tinham que continuar no Grêmio. No meio de campo, o Vila Sante, tecnicamente abaixo, não fez um bom jogo. É, nem na marcação, né? Porque o Matheus Pereira jogou demais e ele flutua por esse meio. O Vila Sante dessa vez não foi bem. Vamos nota 4. O Dodge, o gol que o Dodge perdeu não dá. E aí o Dodge, que vai entrar na mesma análise que eu falei dos outros. O Dodge, aqui é a diferença, né? O Dodge é muito esforçado. Corre pra caramba, se esforça muito. Mas tecnicamente, ele é mediano. E isso não é o suficiente pro Grêmio. Para a temporada que vem não ter que continuar. Ou pode ser uma peça importante em um momento de pressão adversária ele entrar no segundo tempo. Mas titular ele não pode ser porque ele não é diferenciado. É um jogador comum. Esforçado, mas comum, tá bom? O gol que ele perde não dá. Era um gol que era para fazer 2-0 e encaminhar a vitória. Então, assim, vai uma nota 2 pra ele. O Cristaldo, sumido, não tocou na bola e para jogar no Grêmio tem que ser decisivo e chamar a responsabilidade. Nesses momentos decisivos, ele apareceu contra o Juventude. Dessa vez, não à toa saiu no intervalo. Vale uma nota 2. O Aravena, é, foi muito bem no passe para o João Pedro, mas talvez tenha sido o único acerto de tomada de decisão dele. O resto tudo ele tentou jogadas individuais, girou chutes ruins, tomadas de decisões ruins. Na hora que era para tocar, ele driblava, na hora que era para driblar, ele tocava, na hora que era para chutar, ele passava, na hora que era para passar, ele chutava. Então ele fez tudo ao contrário. A tomada de decisão do Aravena nesse jogo foi horrível, tá bom? Vamos nota 4. O Soteldo criou boas jogadas individuais, gerou alguns cruzamentos, mas não conseguiu gerar muito perigo em finalização, não gerar um Soteldo meio apagado. Foi uma nota 4. E o Bright White lá na frente, um primeiro tempo espetacular, no geral foi muito bem no jogo. O Bright White, mesmo recebendo pouca bola, recebendo poucos cruzamentos,
tem uma média de gols espetacular pelo que o Grêmio gera pra ele, tem um aproveitamento muito bom, é um cara que se desloca muito bem, ataca as costas da defesa muito bem, tem uma qualidade de passe muito boa, não à toa no gol, começa com uma virada de jogo espetacular e termina com um gol de letra. Então, assim, o Bright White é espetacular, cara. Vai uma nota 9, pra mim foi o craque da partida. Ele junto com o Matheus Pereira. Não à toa os caras que fizeram os gols, né? Entraram 9, tá? Pra deixar claro. Entraram o Monsalve vem caindo muito pela ponta esquerda. Dessa vez entrou o Monsalve, depois entrou o Edenilson, e aí o Monsalve cai pra ponta esquerda e o Edenilson vai pro meio. Ao invés de usar o Edenilson pelas pontas, usou ele pelo meio. Sempre tem um jeitinho de colocar o Edenilson no time, né? Impressionante. Enfim, o Monsalve não conseguiu criar muita coisa. Teve uma jogada que ele fez uma sequência de dribles interessante, aí no final adiantou um pouquinho demais e o Cássio saiu. Então, assim, o Monsalve não vive grande fase, mas é nítido que tecnicamente ele é acima da média. Ele é muito bom jogador. Em um time organizado, em um time que gira em torno do Monsalve, ele é um cara que tem potencial para ser um grande craque, tá bom? Só que nem eu falei, tem que ter um time organizado, um time bem treinado e um time que joga em torno dele, tá bom? E não é o caso. Em um time que com essas características, o Monsalve é muito acima da média. Vai uma nota 6. O Edenilson, mediano, né? Eu falei que eu ia dar 0, vai uma nota 3, tá bom? Porque o Edenilson é a mesma coisa do Gemerson, é a mesma coisa do Dodge. Pode até ser esforçado, mas ele é mediano. Não tem nível Grêmio, tá bom? Por mim, o Edenilson pode ir embora também. O Diego Costa é questão de idade. Tem o Arezo e fica usando o Diego Costa. O Arezo é mais novo, o Arezo é mais rápido, o Arezo vem jogando melhor que o Diego Costa. A questão é que o Diego Costa é mais experiente, só. E na prática, é melhor ter um jogador mais jovem do que mais experiente. Qual o potencial de revenda do Diego Costa? Nenhum. O Renato pediu um elenco de 500 milhões. O valor de mercado do Diego Costa é o quê? 500 mil reais? Do Arezzo é pelo menos uns 15 milhões de reais. Bem mais, porque é mais jovem, é mais promissor, é mais forte, vem jogando melhor. No geral, se ele quer um elenco de 500 milhões, ele tem que usar os caras que fazem o elenco chegar em 500 milhões. Só que ele não faz isso, então depois ele não pode reclamar. Depois não, agora, né? Ele já sempre tá reclamando. Então ele pede um elenco de 500 milhões, os caras que podem fazer o time chegar a valer 500 milhões ficam no banco. Aí é complicado, né? Ele pede uma coisa, faz outra. Então, assim, o Diego Costa, pra mim, não tinha nem que mais ser aproveitado, porque quando vai tirar o Bright White, coloca o Arezzo, ao invés do Diego Costa. Porque o Arezzo ataca melhor as costas da defesa, o Arezzo se esforça mais, o Arezzo hoje agrega mais na construção de jogo, o Arezzo é mais esforçado, o Arezzo é mais novo, o Arezzo tem um mental melhor. O Arezzo hoje é muito superior ao Diego Costa em quesito minutagem que merecia receber. Só que o Diego Costa joga pelo nome, pela carreira. Pô, o cara joga pelo currículo, ao invés do que pelo que rende dentro de campo. Então, assim, é complicado. Não à toa, depois que o Diego Costa entrou, não recebeu nenhuma bola, porque ele não se movimenta, não é porque ele não tem essa característica, ele até nem tem, mas é muito pela idade, o cara tá quase aposentando, pô, e tem um cara pedindo passagem que é o Arezzo e não joga. Então, assim, vai entender. É tanto medo de ser rebaixado que coloca caras que são mais experientes do que caras que realmente merecem a oportunidade. Vai uma nota ali 1 pro Diego Costa. Pro Pavão, eu comentei aqui recentemente no canal, né? Ele tem muito nome, tem rodagem, Boca Juniors, Galo, Seleção Argentina e tal. Mas ele é um atacante que não tem drible, cara. E, pô, o Pavão ele é rápido, ele é forte, mas ele não tem drible. Se colocar o Pavão em um X1, o único repertório dele é ir pra cima do jogador, tentar dar uma meia-lua. Tacar pelo lado e sair correndo e ganhar na velocidade. Drible, o Pavão não tem. Pô, não sei como é que ele custou tão caro, velho. Como é que o valor de mercado dele é tão alto? Porque é um cara que tem um potencial físico muito bom, é muito rápido e é muito esforçado. Mas tecnicamente ele é mediano também. Então, enfim, vai uma nota 4 ali. E o PP vai uma nota 5, mediano. Também não construiu muita coisa. É outro que é comum. Não é jogador pro Grêmio, é outro que eu buscaria vender ou trocar por outro jogador, tá bom? Enfim, mexidas que eu faria se eu fosse o Renato. Podia tirar o Bright White, mas colocava o Arezzo ao invés do Diego. E no geral é isso. O time foi bem escalado, tá bom? O time foi bem escalado. Só que é muito mais do que opção de time. É questão de estilo de jogo, é questão de treinamento. O Grêmio não consegue ter muita bola. E olha que ontem teve o Rodrigo Caio e por isso conseguiu ter mais, ter uma qualidade de jogo maior.
mas é um Grêmio muito longe do ideal. Esse time pode render muito mais. Do meio pra frente é um time espetacular, cara. Tá bom? Desse meio pra frente, todos são diferenciados com exceção do Dodge. E são raras as equipes que conseguem ter isso. E o Grêmio tem, só que o Renato não consegue usufruir. E ainda no banco tendo o Monsalve, tendo o Arezzo e não consegue fazer render. Então, assim, nitidamente o Renato não consegue fazer o Grêmio render. É acabar a temporada. Ah, foi rebaixado? No dia seguinte está demitido. Ah, continuou na primeira divisão? No dia seguinte está demitido. Ah, pegou Sul-Americana? No dia seguinte está demitido. Ah, pré-Libertadores, na melhor das hipóteses. Tá demitido também. Tipo, nitidamente o time não rende o que pode. É questão de futebol dentro de campo. Se você jogasse bem toda hora e por questão de azar, por questão de falha individual, o time não tivesse bons resultados, é uma coisa. Agora, o time não jogar bem em nenhum jogo vai muito além do que um jogador ser ruim ou outro, entendeu? É um time que nitidamente é mal treinado. Destaques do Cruzeiro. O que dá para eu destacar aqui? O Matheus Pereira, diferenciado. O Verón na assistência foi muito bem. O Lautaro Dias atacando muito bem as costas, mas não conseguiu ser efetivo. É isso. O Cruzeiro teve muita bola, mas chances claras poucas. Ó, estatísticas. Vamos ver aqui. 19 chutes do Cruzeiro, sendo 3 a gol. É uma pontaria horrível, cara. 9 do Grêmio, sendo 4 a gol. O Grêmio chutou menos da metade que o Cruzeiro e teve mais chutes a gol, justamente no que eu falei. E não é porque o Cruzeiro é um baita time. Esse time do Cruzeiro é muito mal treinado. O Diniz só tem uma vitória. Esse time do Cruzeiro podia render muito mais. Tem muita qualidade e o Diniz também não consegue fazer acontecer, tá bom? Assim como o Renato. Mesmo tendo chegado há pouco tempo, tá nítido que o Diniz não conseguiu fazer esse time do Cruzeiro render. Eu, se fosse da diretoria do Cruzeiro, demitia o Diniz. Se quiser, busca o Renato, mas não ficava com o Diniz, tá bom? Posse de bola, 61% para o Cruzeiro, 39% para o Grêmio. Nitidamente o Cruzeiro queria mais o jogo, queria ter mais a bola. E de novo, tendo o Rodrigo Caio, o Grêmio até conseguiu propor um pouquinho mais o jogo por ter uma saída de jogo boa, tá bom? Mas enfim, é que nem eu sempre comento aqui, o time do Grêmio é um time passivo. O Grêmio não se impõe contra ninguém. A não ser que esteja perdendo em casa pro Juventude. Aí consegue se impor, mas aí também, porra, até o Cuiabá consegue fazer isso. E o Grêmio só nesses casos consegue ter mais chutes, mais escanteios, gerar um volume de jogo maior e, consequentemente, criar mais chances claras. E quanto mais chances claras você cria, maior a chance de vencer, tá bom? Faltas, 16 do Cruzeiro tendo 2 amarelos, 6 do Grêmio tendo um amarelo. O Grêmio não fez nenhuma falta no primeiro tempo. Aí você vai falar o que? Ah, nossa, o Grêmio é um time que tem muito fair play. Foda-se o fair play. Faz 30 faltas, mas ganha, entendeu? Não adianta nada você não fazer nenhuma falta e ter tomado o gol. Então, assim, prêmio de fair play. Ah, o time que tem mais fair play. Dane-se o fair play. O importante é o resultado final. E o resultado final não vem sendo bom. Então, assim, seja mais agressivo, seja mais, sei lá, leva 10 amarelos por jogo, mas ganha, entendeu? Joga bem. E não é isso que acontece. O Grêmio joga mal, não se impõe contra o adversário, não chuta, não gera escanteio, não gera chance clara e não faz falta. Então, assim, não cria e deixa o adversário criar. Se o Cruzeiro fosse um time melhor treinado, mais organizado, próximo do potencial que tem, o Grêmio tinha perdido. É porque é muito mais incompetência desse Cruzeiro atual. Não à toa, olha isso, 19 chutes sendo 3 a gol. Então, assim, escanteio 5 a 1 pro Cruzeiro. O Grêmio teve um mísero escanteio o jogo todo. Cruzeiro na sétima colocação com 48 pontos. Não sei como é que ainda tá aí. A gente vê o desnível, né? O São Paulo 59, o Cruzeiro 48. O Cruzeiro não joga bem faz séculos. Desde que o Diniz chegou, se jogou 2, 3 jogos bem, foi muito, tá bom? Enfim. E o Grêmio na 14ª colocação com 41 pontos. Esse é um brasileirão que era muito fácil de pegar pré-Libertadores. Você fazendo uma campanha minimamente decente, você pegava. Só que o Grêmio não consegue fazer nem o minimamente decente, né? Então, 41 pontos. Porque vai ter G7, né? O Flamengo ganhou a Copa do Brasil. Dependendo do G8, se o Botafogo ganhar a Libertadores. Ou seja, teria que alcançar 47 pontos. O Grêmio tem 3 jogos. Se ganhasse do Cruzeiro, podia voltar a sonhar. Só que o Grêmio é uma pura decepção o campeonato inteiro, né? Não é agora que a gente vai poder criar expectativa. No momento que parece que vai chegar longe, vai lá tomar um empate e tropeça de novo. Então, assim,
É um Grêmio que não engrena, é um Grêmio que realmente é uma decepção na temporada, bem abaixo e nitidamente é um time mal treinado. Tem bons jogadores do meio pra frente, a defesa sim é ruim, grande parte da defesa é ruim mesmo, mas do meio pra frente é um time muito bom e que é mal treinado, mal organizado. Se fosse um time minimamente decente, que nem eu falei, pegava ao menos pré-Libertadores. Como não é nem minimamente decente, nem isso vai pegar e se bobear, ainda briga contra o rebaixamento até o final. Então assim, é, não tem muito o que falar. É o que eu tô falando todo vídeo. O time do Grêmio é muito mal treinado. Acho que todo mundo já percebeu isso. Craque da partida pra gente fechar aqui. Pra mim, vai o Matheus Pereira. Matheus Pereira, o craque da partida. E o melhor do Grêmio, o Bright White. Tá bom? Jogou demais. E é isso. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Comenta aí embaixo pra você também quem foi o craque da partida e o que você achou do jogo no geral, se você achou que o Grêmio jogou bem, que o Grêmio jogou mal, que nem eu comentei no início do vídeo. Não jogou bem, mas também não jogou mal, fez um jogo mediano. Hoje o Grêmio é um time mediano, isso que tem jogadores diferenciados do meio pra frente, mas de novo, é um time muito mal treinado, e aí com um time mal treinado você tem um time mediano, e é o que o Grêmio é. Hoje é um time mediano, e não vai brigar por título, também acho que não cai, fica ali no meio. E muito pouco pro que o Grêmio pode ser. Tá bom, enfim, é isso. Foi esse o vídeo, valeu e falou.